Ora, então, boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa neste magnífico espaço aqui no Palácio sobre Ripas. Sendo esta conversa com um professor, com um investigador de arqueologia, eu diria que estou tentado precisamente a iniciar a conversa com algo que tem a ver com a arqueologia e que tem a ver com a arqueologia e tem a ver também com a minha área, que é com os média. Há cerca de uns 2 meses, mais coisa, menos coisa, foi descoberta ali em Coimbra Bay, junto à estação, como sabe, uma ponte, creio que medieval, e que imediatamente a notícia que surgiu foi que essa descoberta ia atrasar os trabalhos. Quer dizer, uma vez mais a arqueologia aparece aqui quase como uma amada fita. Eu queria saber como é que um arqueólogo olha para esta forma de dar a informação, isto é, esta forma pública em que a arqueologia aparece, sempre com aspecto, parece que ela está a prejudicar, vamos utilizar enfim, uma palavra muito prosaica, o progresso, o desenvolvimento, parece que está sempre com o papel de retardador. Como é que olha para estas coisas? Bom, boa tarde, antes de mais. Olho com algum ceticismo, porque, na realidade, é essa a imagem que passa muitas vezes na comunicação social. E há aí trabalho a fazer da parte da comunidade arqueológica, não é? No sentido de colocar a arqueologia como, digamos, uma área científica e de conhecimento importante para alavancar também o desenvolvimento das cidades e dos territórios, não é? Talvez, não sei se isto tenha a ver um pouco com a ideia de que, por vezes, as notícias negativas possam ter, digamos, maior impacto e, por vezes, a construção das notícias é feita nessa perspectiva. Mas hoje a arqueologia deve ser vista como fundamental também no desenvolvimento das cidades e dos territórios. Há, digamos, hoje uma perspectiva em termos de investigação no contexto da arqueologia urbana, porque é exatamente a arqueologia urbana, de arqueologia urbana que estamos a falar, não é? Que tem a designação de Deep Cities, não é? Já se falaram das Smart Cities, Sim. das Green Cities, e hoje começamos a falar de Deep Cities, não é? As cidades em profundidade. Porque, na realidade, o planeamento urbano das cidades, dos territórios, não pode continuar a ser realizado sem aproveitar esses aspectos da história dos territórios, da identidade das comunidades. Está a falar numa coisa, num aspecto que me parece particularmente interessante, e que há aqui uma espécie de paradoxo, quer dizer, que é, por um lado, a arqueologia, depois de devidamente tratada, acaba por ser até um elemento da atratividade turística, da atratividade cultural, etc. Muitas vezes até cenário de grandes acontecimentos culturais, não é? Portanto, estou a lembrar de algumas cidades em Itália, não só, por exemplo, como cenários de espetáculos de ópera, por aí fora. Mas, digamos que no início, ela é, de facto, parece que é ali uma espécie de empecilho, quer dizer. E quando falo nesse conceito da Deep City, que é muito curioso, remete-me para uma outra questão que eu gostava também de ouvir, que é o trabalho que a arqueologia tem de fazer também do ponto de vista de se comunicar ela própria. Quer dizer, isto é, dela própria dialogar com o cidadão comum, com a sociedade, não é? Para justamente chamar a atenção para o seu papel central, digamos assim, que pode ter em muitas comunidades. É verdade. Na semana passada estive num encontro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, precisamente que tinha como tema a educação, a arqueologia e a democracia, não é? E um dos temas que abordámos foi essa questão da comunicação, da ciência da comunicação da arqueologia.
páginas tantas falou-se exatamente que às vezes é importante termos grandes comunicadores em determinada área científica. E, na realidade, o que nós vemos hoje acontecer é que, a miúde, os arqueólogos estão arredados da comunicação social, não é? Há um achado e surge a notícia e muitas vezes não se vai contactar um especialista para comentar a notícia, não é? Temos o exemplo recente dos tremores de terra que aconteceram. E imediatamente se contactaram especialistas nessa área. Os arqueólogos quase nunca são chamados a dar uma palavra abalizada sobre o assunto. E aí também há, digamos, uma incapacidade de todos nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, sabermos dar palco aos interlocutores que têm credibilidade nos assuntos, não é? E nós, enquanto arqueólogos e comunidade, devemos, obviamente, também lutar para que tenhamos esse palco, tenhamos essa capacidade. Porque, efetivamente, o património arqueológico, como o património arquitetónico, são fatores importantes de desenvolvimento. Claro. Não há dúvida absolutamente nenhuma disso. Temos aqui ao lado umas ruínas romanas, a cidade de Conímbriga, que é um dos sítios arqueológicos mais visitados do país, não é? E por isso são fatores de atratividade, são, digamos, recursos que podemos utilizar e que devemos utilizar. Para além disso, a arqueologia, obviamente, que tem um papel muito importante na construção de identidades, não é? E, porque há pouco falámos de democracia, vivemos hoje uma democracia muito erudida, digamos assim, não é? E importa, digamos, que apostemos na educação, também na educação patrimonial, em que podemos incluir a arqueologia para reforçar, digamos, esta consciência cidadã que hoje devemos ter. As notícias são-nos apresentadas dessa forma negativa porque, eventualmente, quem é contactado para comentar a notícia são geralmente os donos de obra que têm ou que estabeleceram cadernos de encargos apertados e já sabem que, eventualmente, poderá haver ali alguma necessidade de acerto. Há pouco estava a falar na questão portanto, ligando a questão da cidadania, da educação, ligando tudo isso à democracia. Isso tem subjacente uma ideia que é o trabalho arqueológico implica investimento também, não é? Portugal é um sítio bom, é um local bom para se praticar arqueologia. Isto é, por um lado, há investimento para que os arqueólogos trabalhem e um segundo nível, se há ainda a perspectiva de trabalho que ainda não foi feito, mas que é necessário fazer, porque sabe-se que há descobertas que ainda estão por realizar. Bom, desde logo, ao nível do trabalho em arqueologia, temos trabalho planeado de investigação e temos a chamada arqueologia de gestão, que está muito ligada às grandes obras que têm impacto no território. Pensando, digamos, no financiamento para uma investigação planeada, obviamente que teremos que dizer que esse financiamento é sempre escasso. Mas, se olharmos para as outras áreas do nosso país, para a educação, para a saúde, vemos sempre, digamos, subfinanciamento. Há sempre necessidade de mais recursos. Obviamente que nós temos que procurar todas as vias que possamos ter ao nosso alcance, desde o financiamento público a financiamento privado, para podermos
pôr em linha, avançar com as investigações. Não é? Por isso, a questão do investimento em si, ele nunca é suficiente, porque há sempre mais algo a fazer. Não é? A arqueologia hoje não é a arqueologia de há 3 décadas atrás. Não é? A arqueologia hoje está muito ligada às chamadas arqueociências, não é? Que são, no fundo, é o contributo de outras áreas científicas, nomeadamente das ciências exatas, das ciências naturais, para a arqueologia. Não é? Implica fazer datações de radiocarbono, por exemplo, estudar os restos osteológicos animais, ou estudar os restos de botânicos antigos, não é? E tudo isso é, digamos, uma forma de consumir recursos. Mas temos que ver que a arqueologia também pode devolver à sociedade, à comunidade, conhecimento, não é? Ajudar a construir, digamos, essa identidade, criar discursos cada vez mais completos, com a ajuda das arqueociências, relativamente às comunidades do passado mais remoto ou de um passado quase presente, não é? Porque a arqueologia hoje não trabalha apenas épocas remotas ou épocas históricas. A arqueologia hoje vem até ao presente, não é? No estudo dos restos materiais das comunidades. Porque a ideia que existe ainda hoje é muito estudo do passado, não é? Numa sociedade que está, sobretudo, preocupada e assoberbada com o presente, que é um presente, ainda por cima, altamente líquido, quer dizer, portanto, está em permanente alteração. Isto é um problema que hoje se coloca muitas vezes a determinado tipo de práticas científicas, a determinado tipo de investigação. Não sei se sente isso na sua área, se não. Bom, hoje a arqueologia está a sair precisamente dessa ideia de uma ciência de redoma, não é? Muito acantonada em períodos históricos passados ou na pré-história, e está a conseguir dar também contributos importantes no presente. Não é? Os arqueólogos hoje fazem parte de investigações em cenários de guerra, de genocídio, por exemplo, ou podem fazer parte das investigações que, ao nível ambiental, estão a ser realizadas relativamente à possibilidade de estarmos a viver uma nova era climática, o antropocénico, não é? A partir da Revolução Industrial e de todas as alterações que ela induz ao nível ambiental. Não é? E por isso, sim, há mais desafios. E relativamente à pergunta que anterior ainda, obviamente que nós temos ainda muito por conhecer, muito por conhecer. Nós conhecemos um conjunto por exemplo, de sítios arqueológicos bastante vasto ao nível do país, mas uma percentagem mínima tem investigação específica. Não quer dizer que tenhamos que fazer investigação em todos os sítios, claro. Não é essa a política acertada, não é? Mas há muitas áreas de conhecimento específico dentro da arqueologia a merecerem a nossa atenção. Há pouco falava aqui do caso de Conímbriga, não é? Que está aqui próximo. Ainda há trabalho, ainda há escavações por fazer ou que devem ser feitas ainda? Ainda há percepção de que há coisas que não são descobertas? Sim. A área que se conhece, que constituiu a cidade antiga, só uma percentagem relativamente reduzida está intervencionada, foi intervencionada. As escavações com mais incidência e que, digamos, ampliaram a área conhecida foram as escavações realizadas pela missão luso-francesa, é? Entre a Universidade de Coimbra e a Universidade
de Bordeaux, anos 60, 70, e daí para cá têm-se realizado algumas intervenções mais pontuais e, inclusivamente, está neste momento em avanço um projeto com colaboração da Universidade de Coimbra de escavação de um setor, o Val Norte da cidade de Conímbriga, Sim, sim. a norte do Repuxo. Sim. Nós estamos aqui num espaço muito interessante, enfim, um edifício, para além de ser um edifício com uma parte histórica fantástica, nós estamos aqui rodeados de livros, uma sala de aulas, de seminários. O que é que atrai hoje os alunos para a arqueologia? Na sua experiência e no seu contacto com as novas gerações, o que é que retira dessas escolhas que eles fazem? Eu penso que os alunos continuam a ser atraídos para a arqueologia por esse fascínio do passado, não é? O passado fascina-nos, não é? E acho que isso é o principal fator que traz os alunos... Há uma espécie de quase de Indiana Jones. Não, essa ideia, Essa essa ideia ideia que eventualmente pode ter estado, digamos, mais viva, não é? Nos anos 80, 90, hoje está de parte, não é? A arqueologia não é uma arqueologia de aventura, não é uma atividade de aventura, não é? A arqueologia é uma ciência que tem uma metodologia muito bem definida e formas de trabalho muito bem definidas e um papel social importante. E eu creio que as novas gerações, os estudantes, não vêm fascinados por esse mundo da sétima arte ou influenciados por esse mundo da sétima arte. Esse fascínio é mais o fascínio do passado, de conhecer aquilo que não é possível ser conhecido através das fontes escritas, não é? No caso da arqueologia histórica. Exato. Ou da arqueologia contemporânea, ou da arqueologia pré-histórica, para a qual não temos efetivamente fontes, não é? Creio que é isso, não é? Querer conhecer um pouco das comunidades, do passado, através das fontes materiais, não é? Foi esse o fascínio que me trouxe até aqui, à Faculdade de Letras, nos finais dos anos 80, e que me fez seguir o curso de História variante da Arqueologia e sentar-me exatamente aqui, neste lugar onde estou, praticamente todas as aulas. Era o meu lugar de eleição. Nesta sala em que estamos é a sala de aulas. Todas as salas aqui do Instituto de Arqueologia estão forradas de livros, e esta é a sala de aulas onde me sentava precisamente neste lugar. E era esse fascínio do passado que me fez, por exemplo, com um primo, creio que 12 anos, sair para um local onde sabia que era um sítio arqueológico e levar uma picareta e tentar fazer uma escavação. Não causamos dano algum ao sítio arqueológico, porque era um sítio na Serra da Boa Viagem, de terreno argiloso, no final do verão, e o sol estava empedernido e nós não conseguimos sequer arranhar esse mesmo sol. Eu tinha-lhe pedido para trazer, é um pedido que faço sempre a cada um dos nossos convidados, para trazerem alguns livros, enfim, dos que apreciam, que são importantes, que lhes tocaram de uma forma especial, portanto, não necessariamente livros que tenham diretamente a ver com a respectiva área de trabalho ou de investigação, portanto, enfim, há uma liberdade completa e total na seleção das obras. Vejo que tem aqui 4 ou 5 livros aqui colocados em cima. Eu ia lhe pedir que, sucintamente, fizesse uma apresentação de cada um deles e porque é que os trouxe. Muito bem. Então, este primeiro livro intitula-se Il Lapicida Romano e é um livro do Giancarlo Susini,
que foi professor na Universidade de Bolonha. É uma introdução à epigrafia latina, ou epigrafia romana, e esta é hoje uma das áreas de investigação a que me dedico. E foi um livro fundamental, digamos, na minha formação enquanto epigrafista. E por isso o trago, não é? Trago este outro, As Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, publicado em 51. A Marguerite Yourcenar teve uma formação clássica por parte do pai, muito completa, dominava o grego, Sim. aprendeu latim, e faz esta obra extraordinária que eu li precisamente quando ingressei no curso de História variante de Arqueologia e que de alguma forma me motivou a centrar-me no período romano enquanto área preferencial de escavação. É um livro interessantíssimo, uma autobiografia ficcionada do imperador Adriano, que é originário da Península Ibérica, da cidade de Itálica, escrita com muita pormenorização. Foi um imperador que viajou muito, esteve pouco em Roma, mas viajou muito e terminou com a política expansionista, militarista do seu antecessor, do Trajano. E a Marguerite Yourcenar, de uma forma brilhante, consegue colocar-se no papel, ela, uma escritora mulher, colocar-se no papel deste imperador e narrar-nos a faceta do estadista, mas também a faceta do homem, o seu brilhantismo, mas também os seus receios, os seus medos. E trago um terceiro livro, que é Ardiente Paciência, do António Scarmeta. Porque o trago porque está um bocadinho ligado à minha vida também. Ardiente Paciência é aquilo que deu origem ao guião do filme Il Postino, Sim, o carteiro do Pablo Neruda, realizado em 94, se não estou em erro, pelo Michael Radford. Mas, na realidade, esse filme é a segunda película realizada sobre este romance. O primeiro filme realizado sobre a Ardiente Paciência, do António Scarmeta, foi realizado pelo próprio António Scarmeta e rodado em Portugal. Rodado na aldeia onde cresci, Quiaios, ao lado da Figueira da Foz, em Boarcos, na Tocha, e por um mero acaso eu figuro nesse filme. Durante muitos anos não soube que filme é que tinha acontecido ali, que tinha sido rodado ali, mas quando saiu o carteiro de Pablo Neruda, pelas notícias que na altura se publicaram, percebi que tinha participado como figurante neste filme. E o próprio António Scarmeta foi um dos atores, era o chefe da estação dos Correios, que no filme é a estação de Correios que estava em funcionamento na altura na aldeia, em frente à casa dos meus avós paternos, e onde eu passava imensos dias a ajudar, geralmente os mais velhos, muitos iletrados, a escrever a rogo os seus nomes nos vales das pensões, a discar os números de telefone na cabine telefónica, porque às vezes era difícil, e muitas vezes também a viajar pelos selos que chegavam na correspondência. E por isso é, digamos, uma obra que me diz muito também por essa via pessoal, não é? É a história do Mário Jiménez, não é? Um filho de pescadores que, pelo facto de ter uma bicicleta,
conseguiu, digamos, o cargo de carteiro, e que foi encarregado de entregar a correspondência na Isla Negra, onde vivia Pablo Neruda, e estabelecem uma relação de amizade. O próprio Mário Jiménez quer ser poeta, e pronto, é esta história. E, digamos, é uma história que se enquadra também num período específico da história do Chile, não é? Entre 69 e 73, e dá-nos, digamos, alguma informação sobre esse período, nomeadamente as eleições que são ganhas pela União Popular, o governo liderado por Salvador Allende, e que depois é interrompido em 73 pelo golpe militar, pela ditadura militar do Augusto Pinochet. E por isso é muito interessante contactar também com essa realidade. Porque é que o filme foi realizado no Concelho da Figueira da Foz, por causa da posição geográfica, do mar ao ocidente, não é? E pelo facto de termos uma série de exilados chilenos na Europa, nomeadamente na Alemanha. Aliás, Ardiente Paciência começou por ser um guião radiofónico para a rádio alemã, e que depois o Scarmeta publica em 85. Este filme é de 83, eu teria 11 anos, provavelmente, quando ele foi rodado. E trago este outro, que é uma antologia popular, 1972, do Pablo Neruda, que é para mim um livro muito interessante. É uma edição realizada pelo Ministério da Educação Pública, precisamente nesse governo de Salvador Allende, para distribuição gratuita por todo o povo chileno. Em 1971, que é também por acaso o ano do meu nascimento, Pablo Neruda ganha o Prémio Nobel da Literatura, e é interessantíssimo que seja distribuída poesia a todo o povo chileno de forma gratuita. Este livro foi publicado para ser distribuído gratuitamente. Pablo Neruda prescinde dos seus direitos de autor, e a sua editora também prescinde dos direitos de copyright, e é assim distribuído cópias como esta. E por isso é a minha seleção. A poesia é também muito importante para mim. Viajar e ler poesia é entrar noutros mundos, creio que é criar, digamos, vias, ou pensar vias de futuros melhores, não é? E por isso são estas as minhas escolhas. E acho que é uma forma ótima de concluirmos aqui a nossa conversa com... Tínhamos de dizer, confesso que vivi, não é? Como diria o Neruda no outro escrito, mas acho que terminarmos com poesia, acho que é ótimo. Queria agradecer-lhe a sua disponibilidade e a sua abertura para mais uma conversa aqui na biblioteca. Muito obrigado. Muito obrigado.